Olá, me chamo Rafaela, sou acadêmica de enfermagem da segunda fase. Vim aqui apresentar o sistema urinário juntamente com a minha colega Jennifer. Então, o sistema urinário ele é composto pelos seguintes órgãos: os rins, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Os rins são órgãos pares que ficam situados na cavidade abdominal, na região lombar. Ele fica em contato com a parte posterior do abdômen. Apresentam uma forma como um feijão e possuem duas faces, anterior e a posterior. Eles possuem dois polos, o superior e o inferior, e duas bordas, a medial e a lateral. Medial e lateral. Como podemos ver aqui no desenho, um rim esquerdo, ele está um pouco mais superior ao direito. Então, o rim direito fica um pouquinho mais abaixo, a cerca de 2 centímetros. O rim ainda encontra-se envolto por uma fáscia renal, pela cápsula adiposa e pela cápsula fibrosa. Observando agora o rim em um corte frontal, nós podemos observar então a cápsula fibrosa, que é essa parte aqui, ó. Temos também a região cortical. Possuímos então o corpúsculo renal, que é constituído pela cápsula. Essa aqui é a cápsula de Bowman. Este aqui é o glomérulo. O glomérulo está em vermelho. Nós temos aqui o túbulo contornado proximal. Temos a alça de Henle. E temos o túbulo contornado distal. Este aqui é o túbulo coletor. Então, no rim, ele vai ter os cálices menores, né? Que são esses aqui, ó, que se encaixam nas pirâmides. Eles formam bem como um cálice que se encaixa nas pontas das pirâmides. E aqui nós temos o cálice maior, que é onde os cálices menores chegam, né? E encaixam-se no cálice maior, formando então a pelve renal, tá? Que é essa partezinha aqui, ó. Essa parte em branco. Seguindo, afunilando e formando o uréter. Os uréteres são dois canais músculo-membranosos não estriados. Eles podem medir aproximadamente 30 centímetros de comprimento. Ele realiza peristaltismo e inicia-se naquela porção que eu falei, que é a pelve renal. Os uréteres possuem 3 porções: a porção abdominal, a porção pélvica e a porção intramural. Acontecer então os estreitamentos. Ele possui 3 estreitamentos. Como podemos perceber, aqui ó, na pelve, ele inicia um pouco mais grande, né?
Porém, conforme vai seguindo, ele vai ficando mais estreito. Ele possui um estreitamento aqui na junção com a pelve renal, possui outra no cruzamento com os vasos ilíacos e outra na junção vesículo-uretral, que é aqui, ó, na parede da bexiga. Olá, boa noite, eu me chamo Jennifer, a minha dupla vai ser a Rafaela e a gente vai falar sobre o sistema urinário, o sistema renal. Então, falando um pouquinho a mais sobre a bexiga é um órgão cavitário que está localizado na cavidade pélvica. Ela se encontra posterior à sínfise púbica. A única, a função, na verdade, da bexiga é armazenar e conduzir a urina até a uretra. Ela vai desencadear o reflexo de micção a partir do momento que a quantidade de urina dentro da bexiga for aumentada. Assim, vai elevar a pressão endocervical, é onde que vai desencadear esse reflexo de micção. Falando um pouquinho do formato, da forma da bexiga, o que acontece? A bexiga, quando está vazia, ela tem forma de pera achatada. Quando ela está cheia, ela tem um formato ovoide, de forma globosa. Então, falando um pouquinho da uretra, a uretra tem um formato de tubo, um tubo de fibra muscular. A sua localização é mediana, ela tá inferior à sínfise púbica e tem como função também de conduzir a urina da bexiga para o exterior. No homem, ela também tem como função fazer a passagem do esperma, na ejaculação, e já nas mulheres, ela é única exclusivamente do sistema urinário. Então, aqui mostrando um pouquinho mais das estruturas da bexiga, como a gente conseguiu identificar lá nos materiais da professora. Aqui, para falar um pouquinho das estruturas da bexiga. Aqui a gente tem uma bexiga feminina. Aqui a gente consegue observar, então, a bexiga, a face superior, que fica aqui, a face superior. Aqui, as faces inferolaterais e aqui as faces superior. Então, aqui tá a estrutura da bexiga. Aqui, falando das porções da bexiga, a gente consegue identificar também. Aqui já é uma bexiga masculina, então aqui a gente consegue identificar o ápice, o colo e o corpo da bexiga. Então, aqui nessa estrutura aqui da bexiga, a gente vai conseguir identificar os ósseos uterais, e entre eles, então, está situada a prega interuretral, que é aqui nessa posição, e aqui a gente consegue identificar o ósseo interno da uretra com a úvula da bexiga. Aqui nesse mesmo desenho, a gente já consegue identificar o trigônio da bexiga. Então, aqui é bem legalzinho, dá pra gente identificar, então, essas quatro estruturas da bexiga. Os ósseos uterais, a prega interuretral, que fica entre os ósseos, o ósseo interno da uretra com a úvula da bexiga e o trinômio da bexiga.